Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, 23ª rodada. E em Minas Gerais, o Atlético Mineiro, agora de Sampaoli, enfrentou o Santos de Juan Pablo Vojvoda. Se enfrentaram o Santos mais reforçado, né? Porque fez uma janela aí para ajustar o time, melhorar o time, dar condições do Vojvoda fazer no trabalho. E o Santos está com jogadores interessantes, está com um time que, vou ser bem sincero, não deve nada ao Atlético Mineiro. Vou ser bem sincero. A dificuldade que o João Paulo Vojvoda vai ter no Santos é a mesma do São Paulo no Atlético Mineiro. É a mesma, é a mesma. Jogaram e empataram de 1-1. Foi justo o placar? Não foi justo o placar? Esse empate foi melhor para quem? Pior para quem? Classificação? Próximos jogos? E a gente não pode deixar de falar da contusão do goleiro do Santos, né? Que a gente vai fazer um capítulo à parte antes de falar do jogo. Então, vamos falar de Atlético Mineiro 1, Santos também 1 pela 23ª rodada deste Brasileirão 2025. Então, peço a você, meu amigo torcedor, do Galo, que vaiou o time ao final do jogo e mereceu a vaia. E mereceu a vaia. E você, meu amigo torcedor do Santos, que eu, particularmente, acho que o Vojvoda vai ajeitar esse time. Porque o que eu vi do Santos, eu gostei. Mesmo com um jogador a menos. Na minha opinião, se tinha um time que tinha que ter ganho, essa partida era o Santos. Mesmo jogando no segundo tempo com um jogador a menos. Tá? Então, peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do Clube de Membro, o canal Exemplo com uma galera aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valil, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Pegar aqui rapidamente para a gente ver a tabela de como ficou o Campeonato Brasileiro. Vamos aqui pegar a 23ª rodada. Tá aqui. Bom, vamos lá, cara. Tabela do Campeonato Brasileiro. Com esse empate, o Atlético Mineiro, que não briga pelo título do Campeonato Brasileiro, na verdade, a briga do Atlético Mineiro é contra o rebaixamento. A briga do Atlético Mineiro é contra o rebaixamento. O Atlético Mineiro está na Sul-Americana, tá? Está na Sul-Americana, Atlético Mineiro e Fluminense, né? Estão na Sul-Americana. Será que o Atlético Mineiro deu a prioridade à Sul-Americana? Mas tinha um Hulk, tinha um Scarpa, tá praticamente com o time completo, né? Acho que não, mas o Atlético Mineiro está ali com 25 pontos em 21 jogos. Tem 2 jogos a menos, mas está com 25 pontos. O time que está na zona de rebaixamento, o primeiro, tem 22. Diferença de 3 pontos. Então a briga do Atlético Mineiro é contra o rebaixamento. Ponto. E o Santos? O Santos está aqui com 15 pontos, está na 15ª colocação com 23 pontos. O Santos só não tem perigo, de repente, de cair mais, porque o Fortaleza jogou, ganhou, mas tem 18 pontos. O Juventude jogou contra o Flamengo e perdeu. O Vitória jogou contra o Fortaleza, foi o jogo contra o Fortaleza, e o Vitória perdeu. Então, os times que estão ali na zona de abaixamento, nem Vitória nem Juventude venceram. Então, o Santos não corre mais nenhum tipo de risco. Nem o Vasco da Gama, que está com 22 pontos. Então, o Santos, na verdade, acaba abrindo um pontinho em relação à zona de rebaixamento. Diante das situações, né, o resultado foi ruim para o Atlético, porque continua brigando contra o rebaixamento, estava jogando em casa,
jogou com um homem a mais no segundo tempo, saiu na frente fazendo 1-0, ou seja, o empate foi muito ruim para o Atlético Mineiro. Levando em consideração que, na minha opinião, quando estava 11 contra 11, o Santos foi melhor. E depois que ficou 10 contra 11, depois que o Santos se arrumou, o Santos também conseguiu jogar melhor do que o Atlético Mineiro. Só depois que empatou, que o Atlético Mineiro foi todo para dentro, colocou um monte de atacante, mas mesmo assim, organização zero do Atlético Mineiro. Mas aí eu não vou cobrar do treinador que chegou agora. Então, o empate, obviamente, diante de todas as circunstâncias, o empate foi melhor para o Santos, apesar do Santos ter jogado melhor. Os próximos jogos de Atlético Mineiro e Santos pelo Campeonato Brasileiro, tá? O Atlético Mineiro, no sábado, dia 20/9, vem aqui ao Rio de Janeiro para jogar contra o Botafogo. O Botafogo está jogando nesse momento contra o São Paulo e está perdendo para o São Paulo de 1-0. O Botafogo, eliminado de Libertadores, de Copa do Brasil, só tem o Campeonato Brasileiro. E está perdendo para o São Paulo nesse momento lá no Morumbi. Ao final do jogo, pode terminar. Ou, quando esse vídeo for ao ar, o jogo, obviamente, já acabou e, de repente, o Botafogo empatou ou virou o jogo. Mas nesse momento que eu estou gravando, ele está perdendo e o Atlético Mineiro vai vir aqui no Rio para jogar contra esse Botafogo. E o Santos joga em casa contra o São Paulo, que está ganhando nesse momento do Botafogo. Então, acaba que tanto Atlético Mineiro e Santos vão jogar contra o adversário que está jogando nesse momento. Botafogo Botafogo e São Paulo. Então teremos o clássico Sansão, Santos e São Paulo, né? Na próxima rodada, domingo, dia 21/9, às 8h30 da noite. E o jogo, cara? O jogo. Vamos aqui falar rapidinho desse jogo. Mas antes, deixa eu falar aqui sobre a contusão do Brasão. Cara, a contusão do Brasão foi muito séria. Muito séria. Essa é só a minha opinião. Eu não sou médico, tá? Eu não sou médico. Mas aconteceu a contusão sem querer, né? O joelho do jogador do Atlético Mineiro bateu na fonte aqui, ó. Pegou aqui do brasão, ficou um ovo aqui, ó. Um ovo. Essa é uma simples opinião, tá? Sem embasamento médico. Na minha opinião, o brasão tinha que ter sido substituído na hora. Fizeram ele no curativo, colocaram ainda aquela touca e ele continuou em campo. Ainda fez algumas defesas, só que depois ele caiu, parceiro. Quando ele caiu, tiveram que chamar a ambulância às pressas para levar o cara. Não, na minha opinião, a parte de saúde, a parte médica do Santos, na minha opinião, errou. Na minha opinião, não sou médico, vou repetir, não sou médico. Mas diante do ovo que fez, o Brasil não tinha a menor condição de ter continuado no jogo. A menor condição de ter continuado no jogo. Então, para mim, ele tinha que ter sido substituído na hora, irmão. Para mim, foi uma temeridade ele continuar no jogo. Porra, se tem uma outra porrada ali. Mas cabe. Porra, irmão. Então, na minha opinião, a parte médica do Santos errou. Muito. Ele tinha que ter saído. Quando apareceu aquele ovo, ele tinha que ter saído direto, colocado na ambulância e levado. Não era para ele ter continuado no campo. Essa é minha humilde opinião. Tá? Para mim, errou. O Santos errou em deixar o brasão em campo. Ah, mas o jogador quis. O jogador naquela situação não tem que querer nada. Irmão. Não tem que querer nada. Então, para mim, a direção ali, médica do Santos, errou em deixar o brasão em campo. Espero que o brasão se recupere, tá? E não tenha tido nada mais grave. O jogo, cara. Tu pega aqui, vamos aqui, cara. O Santos estava aqui com Zé Rafael, é um bom jogador, o Escobar é um bom jogador, o Zé Ivaldo, zagueiro, muito mais ou menos,
Ele é aquele mais que gosta de roncar do que outra coisa. O Lautaro, bom jogador. Vitor Hugo, que era do Flamengo, é um bom volante ali. O Neymar não estava num dia muito bom. Com 3 minutos ele sozinho se machucou. Torceu o pé sozinho. Tá? Limite ali na frente. O Lom Pérez ali na zaga. O Altaro é o centroavante, o Smith ali pelo lado. O time do Santos melhorou, cara. Se você pegar em peças, melhora. E aí você pega aqui o time do Atlético Mineiro, você tem o Scarpa, você tem o Coelho, o Alan Franco, o Hulk, o Rony, o Vitor Hugo. Cara, bom time. Mas não é nada espetacular, na minha opinião. Mas poderia estar fazendo mais do que realmente está acontecendo. Mas se você pegar os times, a dificuldade que os técnicos vão ter, para mim, é a mesma. Tá? E o jogo, cara, para não me alongar muito, tá? Para não ficar um vídeo muito comprido, tu pega aqui a estatística, chutes a gol, 4 do Atlético Mineiro em direção ao gol, 5 do Santos. Então, em direção ao gol, o Santos chutou mais. Tu tem ali precisão nos passes. Os dois acertaram um número bom de passes. Escanteios um pouco mais para o Atlético Mineiro. Mas você pega o primeiro tempo, o Santos dominou o jogo. O Santos foi melhor do que o Atlético Mineiro. O primeiro tempo inteiro. O Atlético Mineiro não fez quase nada. O Santos poderia ter sido no primeiro tempo vencendo o jogo. Ah, não foi um massacre, mas foi um controle. Você viu uma ideia de jogo no time do Santos do que você não viu no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não conseguia atacar, não conseguia sair. Segundo tempo, o Atlético Mineiro melhorou um pouquinho. Tá? O Santos começou melhor primeiro, melhorou um pouquinho, e aí o Santos teve um jogador expulso, né? com o segundo cartão amarelo. Aí o Atlético Mineiro foi para cima. Quando o Vojvoda faz a substituição e bota um zagueiro, toma o gol de 1-0 do Igor Gomes. O time do Santos começa a se acertar e o Atlético Mineiro faz o quê? Vai para trás e dá a bola. E o Santos começa a se acertar de novo. E o time do Santos com o Vojvoda vai ser um time que vai ter toque de bola. Porque o Vojvoda é um treinador que sabe jogar. Os seus times jogam com a bola no pé, mas ele também sabe ser vertical. Naquele momento ele tinha que tacar a bola no pé e não dá muito espaço. Acabou que deu um ou outro espaço, mas conseguiu suprir a ausência de um jogador. O Atlético Mineiro não conseguiu fazer prevalecer um jogador a mais. Por quê? Porque o time do Santos, taticamente, estava muito melhor postado do que o Atlético Mineiro. E aí, por justiça, sai o pênalti em cima do Tiquinho, o Tiquinho bate, empata, depois ainda tem 16 minutos de jogo, né? O Atlético Mineiro vai para dentro de qualquer maneira e joga a bola para dentro da área. O goleiro que entrou no lugar do Brazão, o Diógenes, fechou o gol, e por justiça, o Santos não perdeu o jogo, que não merecia o Santos ter perdido o jogo. Então, cara, para mim, placar de 1-1 foi justo, mas se tivesse que ter tido um vencedor, esse vencedor seria o Santos. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, tamo junto, fui!